Muito bem, minhas amigas, meus amigos, você que nos assiste de todo lugar do Brasil, retornamos aqui com a nossa aula da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É incrível a quantidade de concursos que cobram essa declaração. Assim, a gente grava essa declaração e, obviamente, que ela pode ser utilizada, ela é idêntica, né? A mesma declaração, ela pode ser utilizada para vários concursos. E né, as colegas nossas aqui que trabalham aqui no Gran Cursos Online, pessoal que trabalha na grade horária que a gente fala, eles nos passam lá um e-mail e falam, olha, professor, indica quais vídeos que serão disponibilizados aos nossos alunos, às nossas alunas, né, que todo lugar do Brasil, quais vídeos serão disponibilizados. Olha, se eu pegar uma estatística, aí matéria de direitos humanos, se eu pegar uma estatística, acho que 90% dos e-mails tem lá a Declaração Universal de Direitos Humanos. Aí eu estava vendo uma prova, eu já vou para matéria, tá? Não estou perdendo tempo aqui não, estou te estimulando a estudar esse assunto. Sabe aquele negócio de custo-benefício? Já falei isso no bloco anterior, em blocos anteriores. Custo-benefício, essa é uma que vale a pena investir. Uma prova para, não sei se será agente penitenciário do Espírito Santo, algo nesse, né? Era penitenciário, não sei se era Espírito Santo, ou do Rio de Janeiro, ou do Acre, enfim. A organizadora é uma tal de IBADES. E lá estava a Declaração Universal de Direitos Humanos. Fui ver a prova, né? Falei, vamos ver como é essa prova. Das 6 questões que foram cobradas de direitos humanos, 2 da Declaração Universal de Direitos Humanos. E as outras sobre característica, direitos humanos e assim por diante. Resumindo, pessoal, saia desse negócio, falar que direitos humanos... Acabei de ver uma notícia agora no Facebook. Por que isso aqui? Cadê o direito dos humanos? Não sei o que lá, tal. O pessoal lá criticando. Deixa esses bobos aí criticando e você, estuda para o seu concurso. Foca que não tem erro. Vai pelas minhas dicas na nossa matéria que você vai se dar bem. Só correr para aprovação, beleza? Bora ali então, para nós sem perder tempo, artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então a gente vai mudar o disco agora, né? Você lembra que até o slide anterior, o bloco anterior, melhor dizendo, a gente ficou 3 blocos, um para falar da parte histórica, meio que as características da declaração, aí depois o bloco 2 e o bloco 3 falando dos direitos de primeira geração. Então, a partir do artigo 22, nós vamos tratar dos direitos de segunda geração, né? Os direitos de segunda geração. Do que tratam os direitos de segunda geração? São os chamados direitos econômicos, que eu expliquei rapidamente, econômicos, sociais e políticos, sociais e culturais, política primeira geração. Tá dormindo, professor? Pois é, a gente esquece de acordar, né? Então, olha aí, segunda geração, econômicos, sociais e culturais. E olha o que ele diz, então, a partir do artigo 22, que a gente vai trabalhar do 22 ao 27, os direitos de segunda geração, 28, 29 e 30, o encerramento. Olha o que diz, toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, então eu estou falando social, então a segunda geração, e à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos chamados direitos econômicos, sociais e culturais, que são indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Então você entendeu, direitos econômicos, sociais e culturais, segunda geração. Agora, olha que interessante, eu queria até mudar aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu não consigo, né? Eu sou meio, peraí, não é esse aqui pelo esforço não. Aqui, de acordo. Olha que interessante, eu queria pintar aqui de amarelo, vai ficar com vermelho mesmo. De acordo com a organização e recursos de cada Estado. Venha comigo aqui, rapidinho, De acordo com a organização e recursos de cada Estado. Olha, meu irmão, olha aqui. Recursos, entendeu? Essa é a crítica que se faz aos direitos de segunda geração. Porque assegurar direito de primeira geração, e às vezes, né, desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas às vezes você viu isso lá no primeiro bloco, no segundo, você esquece, chega aqui, então tem que repetir. Os direitos de primeira geração é fácil de assegurar, porque basta o Estado não interferir na sua vida. Você quer liberdade? Seja livre. Você quer direito à liberdade de religião? Tenha religião. Quer liberdade de expressão? Tenha a sua expressão. Você quer direito de propriedade? Tenha a sua propriedade. Você quer direito de herança? Tenha a herança. Resumindo, direitos civis e políticos, votar e ser votado, eles são mais fáceis de serem observados, de serem concedidos. Ok essa palavra? Concedidos? Resguardados. Bom, e os direitos de segunda geração? E aí vem a crítica em relação à declaração, que muitos falam, olha, pecou nesse ponto. Por quê? De acordo com a organização e recursos de cada Estado. Ou seja, o país que é rico,
ele assegura a segunda geração. O país que é pobre não assegura a segunda geração. Gente, e é justamente isso que nós estamos vendo na prática, não apenas do Brasil, como em outros países que são muito mais pobres do que o Brasil, né? Chegaria lá, por exemplo, vamos a um direito de segunda geração, um direito social, direito à educação. Aí você chega lá no Haiti, país mais pobre das Américas, você vira e fala assim, vocês têm aqui direito à educação? Segunda geração, eu vou falar o seguinte, educação? A gente não tem comida, né? Entendeu como que é complexo o assunto, né? A questão do alimento também é uma questão social, tá vendo? Então, resumindo, como é que ele assegura se ele não tem recursos para prover essa área? Enfim, há muitas críticas e aí que surge a tese, né, reserva do possível, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem a tese da reserva do possível. Ou seja, você vai lá e pede para o Estado, fala, olha, Estado, eu quero que você me conceda, vou pegar uma garrafinha de água aqui, mas parece que foi propaganda, né? Eu quero que você me conceda esse produto, eu quero que você me conceda este medicamento. Aí o Estado pega e vira e fala o seguinte, olha, eu gostaria de te ajudar, o medicamento custa caro, eu gostaria muito de te ajudar, mas enfim, você pede porque você fala, isso é o mínimo essencial, preciso disso aqui para eu poder viver, se você fala alegando. E aí o Estado vem e fala o seguinte, olha, sinto muito, reserva do possível, eu faço aquilo que é possível, né, de acordo com os recursos que eu tenho. Eu escolho, eu sou o prefeito, eu sou o vereador, o prefeito faz a proposta, o vereador aprova, e a gente que define, o governador, a Assembleia Legislativa, o presidente e o Congresso Nacional. Resumindo a história toda, a pessoa vai depois entra com uma ação judicial porque o juiz conseguiu uma liminar, talvez consegue, talvez não consegue, para deferir o benefício de comprar o alimento, o leite lá, por exemplo, ou o medicamento. Resumindo, entenderam? É aqui o artigo 22 que sai, então, a tese da reserva do possível. Enfim, quem tiver mais interesse nesse assunto, for necessário para a sua prova, às vezes há um acórdão do Supremo Tribunal Federal que trata dessas duas teses. Fechado? Aqui é, obviamente, uma aula mais rápida sobre o tema. Vamos avante. Pessoal, então acho que era esse início do artigo 22, e aí eu coloquei algumas questões para a gente praticar, antes de avançarmos para os artigos dos direitos de segunda geração. Olha o que diz a questão número 10. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Letra A. Deve-se presumir a inocência de todo acusado de um crime até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em um julgamento público no qual lhe sejam asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Está correto isso aqui, é a letra A, não tem erro nenhum. Aí, cuidado na sua prova, porque eles gostam de brincar com isso aqui, né? Julgamento público ou sigiloso. Letra B. A lei protege todo homem contra interferência na sua vida privada, na sua família e no seu lar, não se estendendo tal proteção à sua correspondência. Epa, não se estendendo, errado, porque se estende, está errado aqui. C. Todo homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, sendo vedada qualquer restrição a esse direito. Olha aí, sendo vedada. Tem restrição ou não tem? Lembra lá que eu falei para vocês? Cuidado, vai com cautela para sua prova. Nem todos os direitos assegurados na Declaração Universal dos Direitos Humanos são absolutos. Veja que, inclusive, de acordo com a tese do Supremo, os direitos fundamentais não são absolutos, eles são relativos. Então, take care, não é isso que fala? Take care. Acho que é isso, né? Cuidado. Nem todos os direitos são absolutos. Um dos direitos que é relativo, coloca na tela para nós, é justamente o direito à propriedade. Fechado? Direito à propriedade. Por quê? Porque ele pode ser relativizado. Ok? Muito bem. Letra C, portanto, o erro dela. Letra D. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito, no entanto, não inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática. Não inclui, está errado, né? Porque inclui. Não inclui, errado. E letra E diz que todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão, e esse direito não se estende, porém, à liberdade de sem interferência, ter opiniões e procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios. Está errado porque fala que não se estende, quando na verdade se estende. Então a resposta aqui da questão número 10, que nós propusemos, é a letra A. Próxima questão, número 11. Na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, olha aí, isso aqui é o CESP, ele gosta de inovar.
Então, já não chega o erro que algumas cometem de chamar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas que é um erro, talvez, pela época em que ela foi feita, em 48, era até aceitável. Porque lá eles colocaram esse nome, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Hoje, o correto é falar Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até porque o homem se do lado, mas todo mundo sabemos, mas é necessário, é bom que especifique. Então, diz lá que na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, publicada pela ONU, dispõe-se que as punições não podem ser constituídas por tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Não podem, errado, elas podem. Podem não, né? É pra você ver se você tá esperto aí. Podem ou não podem? Não podem, então tá correto. Não pode ser, ok, perfeitinho, correto. Falar que tá errado, hein? Pode ser sim. Eu lembro que uma vez eu vou uma prova, vem comigo rapidinho. Ela fazendo a questão e vai lembrando de outra. Colocava assim, olha, não pode adotar tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo em relação ao menor, se tratar de medidas socioeducativas. O cara, puxa vida, realmente um menor não pode ter pena cruel, mas se for uma medida socioeducativa, não pode não, né? Então, resumindo, cuidado com a história, com a questão. 12, olha aí na tela. Põe na tela aí para nós, olha aí. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito de asilo pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum. E aí, pode? Não. Se for um crime um crime de direito comum, você não pode invocar o asilo, correto? Então, se for um crime que for legitimamente motivado por um crime de direito comum, você não pode invocar o asilo. Então, o erro da questão, muito cobrado essa questão em prova, é justamente esse. Outra questãozinha, 13. Acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a correta. Letra A. A declaração é um documento fortemente inspirado pela doutrina religiosa da Igreja Católica e baseia-se na crença de um único Deus e no amor ao próximo. Gente, não tem nada disso lá. Vamos com cautela também, hein? Não vai aloprar. Olha, a declaração, um documento básico da Igreja Católica, baseia-se no amor ao próximo. Não, cuidado. Vai lá comigo então, portanto. Questão número, letra A está o quê? Falsa, errada. B. Pelo fato de reconhecer o direito à liberdade de locomoção e relevância no intercâmbio cultural entre os povos, a declaração propugna a possibilidade de livre entrada e saída dos indivíduos em qualquer país, em tempos de paz. Olha só o que diz. Em tempos de paz. Olha o problema. Será que tem isso na declaração? Em tempo de paz? Não tem. Puxa vida. Mas isso está em algum lugar, diria você. Ei, professor, você está doido? Acabei de ler aqui, é um negócio chamado CFRB, Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Olha aí, como é que você vai falar como é que você vai me falar que não é? Pois é, mas olha o comando da questão acerca da declaração. Veja que a liberdade de locomoção ela não tem uma restrição na declaração no que tange ao tempo de paz. Por que ela não tem? Porque entende-se que, já falei isso aqui, que um pouquinho gripado, né? Se às vezes tossir aqui ou espirrar, me desculpem, tá? A declaração ela traz regras gerais, além do que a declaração feita no âmbito da ONU, ela entende que a guerra ela é um ilícito internacional. E se a guerra é um ilícito, não pode fazer mais guerra, ok? Nem Estados Unidos, nem Rússia. Senão bata o pezinho, não pode. Ok? Enfim, então esse é o erro da letra E. Sacanagem, da letra B. Sacanagem, professor, sacanagem. Letra C. A fim de garantir o direito à imagem e à privacidade dos cidadãos, a declaração estabelece que, no caso de alguém ser processado criminalmente, deverá ser julgado pelo órgão competente em processo sigiloso. Pode parar por aí, não pode? Pode. Errado, próximo, sem traumas, letra D. A declaração pressupõe a diferença cultural entre os povos, mas ela adota certos princípios e regras com caráter absoluto e pretensão de universalidade. E aí, ok? Perfeito. Tem direitos absolutos ou não tem? Tem. Como, por exemplo, olha o exemplo que ele cita. A proscrição da escravidão. O que é proscrição? Cuidado, tá? Aí na dúvida, anote lá. Proibição da escravidão e da tortura e a igualdade de todos perante a lei. Então veja só, essa questão está correta. Por quê? Porque não tem, olha aí, não tem na Declaração Universal dos Direitos Humanos nenhuma exceção à tortura e à igualdade de todos perante a lei. Lá não tem. Ou será que teria sim? É possível praticar a tortura em caso de guerra?
Não, óbvio que não. Então, resumindo, a declaração, ela pressupõe diferenças culturais, está lá no próprio preâmbulo dela. Agora, ela adota certos princípios como caráter absoluto, e aí não tem exceção. Dá um exemplo da diferença cultural, já que você tem aqui em sala. Homem e mulher podem se casar, isso é na declaração. Com qual idade? Homens e mulheres com maior idade podem se casar. Qual é a maioridade? Pergunta. Você falaria, maioridade de 18 anos. Não, falei pra vocês. No Brasil é 16. Outros países podem ter 14, outros podem ser 21, outro 22, outro 30, sei lá. Mas veja, ele considera as diferenças culturais. Mas alguns dos princípios são tidos como sem exceção, ou seja, como eu falo, absoluto. Então é a letra D. E a letra E diz o quê? Qual é o erro da letra E? Olha aí na tela. Devido à inspiração natureza socialista vigente na época da sua aprovação, a declaração não menciona de forma expressa o direito à propriedade privada. Vimos que menciona, portanto, a questão da letra E está o quê? Equivocada, errada. Opa, 14. O senhor tem questão, hein? Vamos com mais algumas. O suspeito da prática de um crime não é considerado inocente, ainda que não tenha havido pronunciamento judicial acerca do fato por ele praticado. Não é considerado inocente? Errado, é sim. É considerado inocente. Letra 15, número 15, aliás. Ninguém pode ser arbitrariamente detido, preso ou exilado. Correto, ninguém pode ser. Muito bem. Então, o 14, cadê o erro? Não é considerado inocente ou não aqui de novo, né? Tem uma palavra não, toma cuidado. 16. A Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta um catálogo de garantias que tem por escopo proteger os indivíduos de abusos cometidos por pessoas que desempenham funções públicas. Considerando as disposições dessa declaração, julgue os próximos itens. 16. Não se pode impor tratamento diferenciado, nem pedir a entrada nas dependências da administração pública a pessoa que exteriorize credo religioso por meio da utilização de palavras, sinais, símbolos ou imagens. Me dê imagens, né? Imagens. Coloca imagens na tela aí, ó. Olha aí. Não se pode impor, nem pedir a entrada a pessoa que exteriorize credo. Ok, aqui no Brasil, corretíssima. Perfeito, essa é a proposta da Declaração Universal, já que não tratou a exceção a respeito da liberdade de religião. 17. Ninguém é obrigado a participar de uma associação, nem mesmo das que pretendam representar alguma categoria profissional. Ok, perfeito. Categoria profissional, entenda, um sindicato de trabalhadores. 18. Medidas degradantes podem ser utilizadas para impedir a depredação do patrimônio público, quando se revelarem a única maneira de se preservar o interesse social. Errado, medidas degradantes, jamais. 19. A presunção de equivalência não socorre quem tem maus antecedentes. Calma, errado, o cara está condenado. Olha lá, está preso. Muito bem? Preso, ele está lá preso. Aí comete outro crime, mesmo cara, o cara é bom, né? Quando está na prisão. Pergunto, porque ele não foi condenado nesse daqui, ele já presume que ele não é inocente? Já porque tem maus antecedentes, é o que pergunta a 19. Errado. Ele não tem maus antecedentes, tá? Porque não acabou o julgamento ainda, de repente absolve ele. Então essa é a questão 19. 23. Pulamos ele, né? 19, 20, 21, 22. Pulamos 3 questõezinhas aí. Olha 23. Admite-se a criação de tribunal ad hoc para julgar crimes praticados por nacionais do país. Pessoal, cuidado. Venha comigo. Cuidado com esse nome, tribunal ad hoc. Tribunal ad hoc é tribunal de exceção. Não se admite, pelo âmbito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tribunal de exceção. Apesar de que vários tribunais de exceções foram feitos, inclusive no âmbito da própria ONU. A exemplo do tribunal para a antiga Iugoslávia, a exemplo do tribunal para Ruanda, né, o próprio tribunal de Tóquio, só que o Tóquio foi antes da declaração, o tribunal de Nuremberg. Atualmente temos o TPI. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, vai comigo na tela, é um exemplo de um tribunal que não é um tribunal ad hoc, ok? Não é um tribunal, pelo contrário, é um tribunal permanente. Então admite-se a questão do tribunal ad hoc para julgar crime para nacionais do país. Errado, portanto. Número 23, cuidado com essa expressão. Sacanagem o CESP cobrar isso na prova, né, do STJ. Acho que era para agente penitenciário, agente técnico-legislativo. Vamos avante. 24. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado, ok? Tem ou não tem? Tem. Muito bem. Está correto essa daqui, número 24. 25. É garantido, parece que está falando uma palavra japonesa, né? Garantido. O asilo em outros países, aquele que for vítima de perseguição, ainda que motivada por crime de direito comum. Epa! Olha aí.
garantir direito do asilo, aquele que foi vítima de perseguição motivado por um crime de direito comum, errado. Vítima de asilo, garantir o asilo, tem que ser por um crime que não seja motivado por crime de direito comum e tampouco que haja praticado em detrimento aos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos ou dos propósitos da ONU também. 26. Embora afirme que toda pessoa tem direito à nacionalidade, a declaração ela reconhece o direito dos governos de arbitrariamente privar alguém de sua nacionalidade. E aí, pessoal? Certo ou errado? Errado. Veja, o fato do Estado, primeiro, o fato de ser um direito, nacionalidade relativo, não significa que o Estado pode arbitrariamente lhe tirar a sua nacionalidade. No Brasil, vamos lá rapidinho, um brasileiro pode, né? Pode perder a nacionalidade? Pode. Um brasileiro nato, eu, Luciano, pode. Se você adquirir voluntariamente uma outra, você pode perder a nata. Isso aconteceu recentemente, inclusive. Pergunto, aí pelo fato que você pode perder, pode ser um algo arbitrário? O presidente levanta um dia e fala, olha, hoje eu vou tirar a nacionalidade de 500 mil brasileiros. Pode isso? Obviamente que não. Na tela, que mais? Cansa, né? Muita questão. Vamos colocar menos na próxima. 27. A vítima de perseguição, olha que repetitivo, parece que é até uma questão, né? Mas não é. A vítima de perseguição em seu país, legitimamente motivada por crime de direito comum, pode invocar o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Muito bem. Essa daí tá o quê? Pode invocar? Errado, né? Pode invocar. Todas elas vêm errado, inclusive. Engraçado. 28. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoais. Tem ou não tem? Corretíssimo. Corretíssimo. Muito bem. Então a gente fez essas questões aí para ajudar um pouquinho, elucidar. Então, a gente vai ver agora do artigo 23, 24, talvez o 25. A gente vai encerrar esse bloco para ir fazer um último bloco ainda de questões. Junto com o conteúdo que eventualmente nos falta. Olha o que diz o artigo 23. Veja que ele tem vários parágrafos. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Então tá aí, primeiro direito trabalhista, previsto na Declaração Universal, direito ao seguro, a proteção contra o desemprego, ok? Diz que não fala quais são proteções, quais são as condições justas e favoráveis de trabalho, né? 2, toda pessoa, sem qualquer distinção, ela tem direito à igual remuneração por igual trabalho, como a gente já falou, né? A igualdade entre homens e mulheres. É interessante você perceber que uma das maiores discriminações que nós temos, tratando de direitos humanos, direito do trabalho, é a discriminação que há no trabalho da mulher em relação ao homem. A valorização que se dá ao trabalho do homem em detrimento do trabalho executado por uma mulher, né? Ok? Então vamos lá. Então toda pessoa, pode ir para a tela, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 23, inciso 3º, parágrafo 3º. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. Olha lá, hein? Então, todo mundo que trabalha tem que ter direito a uma remuneração justa e satisfatória. Professor, eu acho que meu patrão não leu esse. Nem seu patrão, nem os deputados, nem os senadores, ninguém leu, nem o presidente. Por quê? Porque toda pessoa tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. Qual o problema que você fala aqui? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não é um tratado, ela não gera, portanto, obrigação. Fechado? Capite? Entendendo tudo? Ok? Understand? Olha aí, vamos avante. Então, toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, quase como sabe, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, parágrafo 3º do artigo 23. E o quarto, para a gente fechar esse artigo 23, que ele é bem extenso, diz que toda pessoa tem direito a organizar sindicato e nele ingressar para a proteção dos seus direitos. Enfim, ou seja, toda pessoa tem direito a organizar sindicato, falamos isso, que é a liberdade que ela tem de se associar. Ela pode organizar e depois se associar, e os demais também. Então esse direito está previsto aqui, encampado como um direito social na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Bora, próximo. 24. Já falamos um pouquinho sobre ele, né? Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Olha aí, então direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho. Então, cuidado, né? Veja que na Constituição anterior, se perguntar para meu pai, quantas horas trabalhava? Ele vai falar 48.
né? O pai trabalhava numa empresa, depois saiu de uma empresa e teve um negócio próprio, então, mas 48. Por quê? Porque na Constituição anterior trabalhava-se 8 horas diárias, 48 semanais. Aí reduziram tal, na Constituinte baixaram para 44. Baixaram para 44. E hoje está lá, 44. Veja, volta na tela. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive alimentação razoável da hora do trabalho e férias período remunerado. Pergunto, inclusive alimentação razoável das horas. Que horas são essas? Tá vendo que não define? Até controvertido na própria jurisprudência, às vezes. Né? O que seria uma razoabilidade? Às vezes tem alguma divergência. E férias periódicas remuneradas. Então é isso que vai levar para a prova. Esse artigo aí, portanto, que todos têm direito a repouso e lazer, inclusive alimentação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Ok? 24 artigo. Vamos mais um que dá tempo. Artigo 25, que diz o seguinte: toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidado. Ah, se eu brinco assim, né? Chegou aqui, olha só que interessante. Cadê a caneta aqui? Olha lá. A hora que chegou aqui já acabou o dinheiro, né? Saúde e bem-estar, já acabou o dinheiro. Aí daqui para cá uma pessoa que ganha um salário mínimo não tem como se suprir ou as condições mínimas necessárias. Enfim, né? Eu brincando aqui, pagar isso porque parece que estou arriscando com o intuito de dizer que não aplica mais. Mas olha lá, toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis. E o direito à segurança em caso de emprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora do seu controle. Então, resumindo a história toda, esse daqui é o artigo que trata da possibilidade da necessidade de a família assegurar ao idoso, por exemplo, alimentos, vestuário, habitação, cuida. É engraçado, né? Os pais ficam idosos, aí os filhos vão lá e colocam o pai no asilo. Né? Fosse o pai. Outro artigo, o artigo 25 ainda tem dois, que a maternidade e a infância, elas têm direito a cuidados especiais, assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção. Olha só, cuidado para não se perder aqui, hein? Cuidado para não se perder. Ou seja, todas as pessoas nascidas dentro ou fora do matrimônio, elas gozarão da mesma proteção. Então, antigamente ela falava se o filho bastardo, né, aquele cara que o cara tinha fora do casamento, e depois ele não incorporava, não integrava aquele filho, para ficar comigo, não integrava aquele filho ao convívio familiar. Acabou isso, pelo menos a ideia é que tem acabado, nenhum juiz vai defender esse ponto de vista, ou seja, quem que tem direito aqui, é o filho, mas pelo fato de ser filho, nem lembro o nome aqui agora, enfim, dois, né? Ele e um outro, é isso? Não, pode ser individual também. O cara recebeu, né? Olha lá, a criança, melhor dizendo, a criança, ela nasceu, aí depois quando o pai dela, por exemplo, faleceu, ela não foi um filho do casamento, aí quando essa criança cresceu, o cara vai lá receber um benefício, o pai dela, então, ela vai ter direito a gozar a parte da herança do pai. Ah, mas não era o pai, não era a mãe, era só o pai. E daí? Qual o problema? Veja que interessante, olha o que eu vou te comentar agora. Desde 48 já tem essa necessidade de assegurar direito, de mesmos direitos para a criança dentro ou fora, nascida dentro ou fora do matrimônio. Aqui, infelizmente, utilizava-se até esse termo absurdo, uma aberração. Se você ouviu falar bastante, é que eu concordei, hein, pelo amor de Deus. É que eu falo, coloca a suástica aqui e tal, para você entender o contexto. Não vai falar que absurdo, isso que está chamando. Não, uma expressão pejorativa, que foi só mudar na regra em 2003, com a entrada em vigor do Código Civil. E desde 48 já falava isso aqui. Bora, avancemos. Outro item. Perdão. Então, o artigo 25 é o item 2, né? E vamos mais um artiguinho para a gente fechar isso aqui e vamos tratar aqui da instrução. Aí depois a gente fecha os demais artigos aí, o 27, o 28, o 29 e o 30 no próximo bloco. Olha só, toda pessoa tem direito à instrução. Então, tá falando aqui da instrução, educação, tá? Instrução, educação, mesma coisa. Cuidado que esse artigo que é muito cobrado também. E uma outra observação que eu faço sobre ele é que, tá até grifado ali tudo tal, mas é que direito à instrução, que é um direito social, obviamente, né? O direito social. A instrução será gratuita, beleza? Pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Só que o que é um grau elementar? I don't know. O que é um grau fundamental? I don't know. Você não importa saber. Não vai tentar falar, grau elementar é o grau da creche. Se for do grau da creche. E o fundamental nosso, será que é o fundamental ali ou o elementar? Então, você não se importa. Leva para sua prova. Todos têm direito à educação, ou instrução.
A educação será gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais. E olha agora para não se perder e para não cair da cama. A instrução elementar será o quê? Obrigatória. A instrução elementar será obrigatória. Então, a instrução que é obrigatória, veja que as duas têm que ser gratuita, mas a obrigatória é elementar, é a alfabetização, portanto. E diz que a instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior que está baseada no mérito. Então, traduzindo, a instrução que for técnico-profissional, sei lá, Pronatec da vida, é acessível a todos. E a instrução superior, a educação superior, está baseada no mérito. Quem entra, por exemplo, no vestibular, está baseada no mérito. Outro item do artigo 26. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, e diz que a instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Então, a proposta é que a instrução ela promova a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos. Essa é a proposta. E, por fim, a artigo do artigo 26 diz que os pais têm prioridade no direito prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Traduzindo, os pais, né? Parece que lá o buiú da praça. Traduzindo, ou seja, os pais que escolhem se vai ser uma instrução, obviamente que tem que respeitar as leis do país, uma instrução, de repente, uma instrução militar, uma instrução civil, né? E assim por diante, cabe aos pais a escolha do gênero. Ok? Muito bem? Então, fechamos esse bloco aqui, vamos para o próximo, e aí no próximo você vai concluir esses artigos que nos restam e fazer mais uns exercícios. Afinal, essa matéria fica muito mais fácil se você exercitar. Até mais!